E não adianta vir com doutrinação calvinista, arminiana, tudo isso é coisa do jardim da infância, da tolice doutrinária. Todo aquele que busca, encontra. Quem bate, abre-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe. E Jesus chama a todos esses que querem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu expliquei, sobrecarregados, sobretudo de leis, pesos, preceitos, dessa coisa insuportável que Jesus disse aos religiosos: vocês colocam sobre as pessoas pesos e pesos e pesos que vocês não querem nem com o dedinho mover para o lado, mas sobre o próximo vocês colocam todo o peso sobre eles. Você sabe muito bem como isso funciona, porque não mudou nada. É tudo igual ou até pior. Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu tirarei o peso, eu arrancarei isso. Tomai sobre vós o meu jugo, o evangelho, o meu mandamento, que não é feito de muitos mandamentos, mas de um só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que caracteriza o andar no evangelho e a prática do evangelho e a mensagem encarnada e gestuada do evangelho. É quando a gente se permite socorrer pela graça de Deus em Cristo, e esse peso da lei, lei de Moisés, lei da religião, lei dos homens, preceitos e mais preceitos, obrigações e mais obrigações que não terminam nunca, dívidas para com Deus, taxas em atraso, dízimos em atraso, é uma coisa horrorosa aquilo a que vocês se submetem. Meu coração se enche de dor, de compaixão, de ver como o Evangelho não pede nada disso e vocês se submetem a tudo aquilo que Jesus veio acabar, a tudo aquilo que Jesus veio tirar. Só mantém essas coisas as seitas primitivas do passado, primevo, do tempo em que nem a roda espiritual existia. E, infelizmente, tem muita gente que vive nesse retardo. Muita gente é eufemismo. De fato, a maioria vive nesse retardo. E Jesus diz: tomem o jugo do Evangelho, aprendam de mim, vejam como eu vivo, vejam como eu trato as pessoas, vejam como eu sou, vejam como eu expresso toda a liberdade de Deus diante dos seres humanos. Vejam a mim, olhem para mim firmemente, porque eu sou manso. Eu não humilho ninguém, como nós vamos ver mais adiante, provavelmente amanhã. Eu sou manso e sou humilde de coração. Eu olho com essa compaixão que se deixa ensinar pela dor que as pessoas estão sentindo. Como diz, e eu citei ontem a Epístola aos Hebreus, pois nos convinha ter um sumo sacerdote intercessor como esse Jesus, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, com a tribo de Levi, nem com os mandamentos da Torá. Ele é de uma outra ordem. Ele é da ordem de Melquisedeque. E como diz o escritor de Hebreus, quando muda a ordem sacerdotal, extingue-se a lei anterior, estabelece-se a lei vigente. E a lei vigente é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, misericórdia, graça, justiça, domínio próprio, e todas essas coisas que decorrem da realidade prática e concreta do amor sendo manifesto através da nossa vida. Façam isso e vocês acharão descanso. O descanso que você nunca teve. Você fica dizendo: eu
já aceitei Jesus, como se diz no meio do gueto. Eu já aceitei Jesus, já levantei a mãozinha, já fui batizado, eu sou dizimista, eu faço isso, eu sou aquilo. Virei levita, eu canto, eu toco, eu danço, eu bailo, eu pulo, eu estremeço, eu estribucho, eu faço tudo e continuo desesperado, angustiado, aflito, insônia, com um sentimento horrível de culpa, com medo de morrer, com pânico de existir, com fobia de viver, porque cada passo que eu dou, como eu não sei como caminhar, nem como viver, eu vivo de regras e mais regras, de determinações impostas sobre mim, cujo significado eu nunca entendi, que não tem nenhuma razão de ser, mas são ditas em nome de Deus e afirmadas com a garantia de que se alguém não as praticar, será punido. E eu tenho vivido assim há décadas. E a minha vida só fica mais mirrada, mais atrofiada, mais doente, e você acaba numa clínica psiquiátrica, internado, doente, iniciando um processo de esquizofrenização, ou de bipolaridade, ou de uma aflição indesignável, para a qual não se tem nem diagnóstico. É tudo doença de religião, doença de culpa, aquela obsessão contínua do indivíduo ter pecado contra o Espírito Santo, que é uma das coisas que mais atormentam a vida dos crentes, porque eles nunca encontraram descanso para as suas almas, jamais, nem encontrarão vivendo como vivem, jamais. E você é um desses que insiste, 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 nunca vai sair dessa arapuca enquanto você não tiver coragem de vir para Jesus, esquecer a religião, esquecer a sua mãozinha erguida, o seu batisminho de água, o seu diziminho, a sua frequência, as suas obrigações cartorialistas impostas por esses dominadores de alma, pervertedores de espíritos, que vocês obedecem cegamente. Enquanto você não entender que isso aí é a antítese, é o oposto, é o contrário, é o inimigo, é o Satanás de Jesus, é o diabo do Evangelho, enquanto você não entender isso e vier a Jesus, e só a Jesus, e entregar o seu cansaço, a sua carga, tomar o jugo do Evangelho, que é amor, graça e misericórdia, aprender a viver com Ele, conforme Ele ensinou a viver, e crer na mansidão e na humildade acolhedora desse sumo sacerdote intercessor, que se condói, se identifica, se solidariza com a condição humana. Enquanto isso não acontecer, você não vai achar descanso para a sua alma. Mas no dia que isso acontecer, como eu disse ontem, você vai entender por que Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, na continuidade disso tudo, nós estamos vendo, é uma sequência, por isso você tem aí a parte primeira daquilo que eu inicio hoje como sequência do que a gente falou ontem. Ontem foi uma espécie de conclusão de todos aqueles mandamentos e instruções de Betsaida, Corazim, Cafarnaum, da comparação com Tiro e com Sidom, como a falta de hospitalidade para com o Evangelho e a naturalização do Evangelho com a sua consequente banalização é o que torna o nosso coração empedernido, impermeável, numa situação pior do que a de Sodoma, do que a do rei de Tiro, figuras e lugares arquetípicos de juízo no Velho Testamento, em relação aos quais Jesus disse: em verdade eu vos digo que se em Tiro e tanto quanto em Sodoma, se tivessem operado os sinais que em vocês, cidades dos meus discípulos da Galileia, foram operados, Sodoma e Tiro teriam permanecido até os dias de hoje, mas vocês vão virar só ruínas, como viraram. Cafarnaum é uma ruína, Betsaida é uma ruína, Corazim é uma ruína, tudo ali é ruína, não passa de ruína. Nada continuou. Pois bem,
E aí Jesus fala da vocação dos pequeninos, dos que acolhem. Os pequeninos são os que entregam hospitalidade à graça de Deus. E a esses que Jesus chama, dizendo: aquilo que está oculto a uns está liberado para todos. Basta você vir, porque não há uma seletividade arbitrária e fatalística, uma determinação de eleger um grupo de supremacistas especiais. Isso tudo foi a religião que inventou. Aquele que é o que recebe a revelação de Deus é aquele que, tocado pela maior simplicidade da vida, vem a mim, se entrega a mim, se abandona em mim, se joga em mim, recebe de mim a suavidade do meu trato. Aí o capítulo 12, dando sequência a isso, conforme o tema que você está lendo aí, você está lendo o tema do dia de hoje, escrito parte 1, porque vai haver mais de uma parte nessa sequência. Começa o capítulo 12, que tem os seus simulacros, os seus sinóticos, os seus equivalentes em Marcos 2, do verso 23 ao verso 28, tem em Lucas 6, do verso 1 ao verso 5. São textos idênticos, contando exatamente a mesma coisa. Na sequência de Mateus, que é o que nós estamos seguindo, está dito: por aquele tempo, ou seja, depois disso tudo que você vem acompanhando comigo, assim como o verso 25 do capítulo 11 diz: por aquele tempo, mostrando uma relação de causa e efeito entre o que tinha sido dito antes e o que ele diz depois, agora a mesma coisa acontece. Por aquele tempo, fazendo uma evocação do que ele acabou de dizer e tomando o que vai acontecer como ilustração para aquilo que ele tinha acabado de ensinar. Aprenda a ler, no mínimo, o português. E você vai ler que a leitura de carreirinha dos evangelhos, em si mesma, por si só, já vai trazer uma iluminação incomparável para a sua mente, se você esquecer as catequeses da religião que só servem para criar fragmentações, seções, departamentalizações que não dialogam uma com a outra e vão fazendo a sua mente virar uma coxa de retalho, uma espécie de patchwork mental e cerebral, só que não tem nada amarrado, é tudo solto. É um quebra-cabeça que quebra a cabeça e que é imontável. Por isso o crente é tão desesperado quanto é. E tão inseguro como se torna, como se manifesta. Então o capítulo 12, verso 1 diz: por aquele tempo, na sequência, em dia de sábado, no primeiro sábado depois de Jesus ter dito o que disse, você aprendeu aqui comigo, passou Jesus com os seus discípulos, depois de já ter visitado as cidades deles e tudo isso, passou pelas searas, que são as grandes plantações de trigo. E aí vocês vejam como Jesus nunca tem a bênção de estar sozinho com os discípulos dele. Tem sempre aquele séquito de fariseus que não andam com Jesus, mas andam próximos o bastante para vigiar tudo. É o pessoal que vem fazendo live à distância, com câmera grande angular para fechar de longe e ver o que está acontecendo. Essa moçada que nem trepa e nem sai de cima, que não chove nem molha. É esse pessoal. São os religiosos. Eles não pegam e não largam. São sempre assim. Faz parte do caráter deles. E você, se quiser, é só abrir os olhos, você vai enxergar como essa é uma postura cotidiana das mesmas pessoas vivas hoje representando o mesmo espírito que é o dos satanases de Jesus no Evangelho. Satanás significa o adversário. É aquele que chega para acusar.
E os fariseus cumprem esse papel de satanases frequentemente na vida de Jesus, dos discípulos de Jesus, como serão os grandes satanases da vida dos apóstolos e particularmente da vida de Paulo. E são os grandes satanases da vida de todos aqueles que tentaram servir a Deus no curso da história. Sejam eles os fariseus judeus ou sejam eles os fariseus cristãos. Como são os grandes satanases contemporâneos. E eu os conheço eximiamente bem. Então os fariseus, que vinham ali mantendo aquela distância de observação perversa, aquela equidistância maligna, vendo isso, que os discípulos tinham entrado e começado a comer espigas, tirando com a mão e comendo e mastigando, disseram a Jesus: esses caras não cansam, meu Deus, eles são incansáveis. Essa é a principal característica desses fanáticos religiosos que estão presentes sempre que existe manifestação genuína, pura, simples, verdadeira, sincera, livre do Evangelho. Sempre que os cansados e sobrecarregados vêm a Jesus e se entregam a Ele e adaptam-se e adotam o jugo suave de andar na leveza de Cristo Jesus, aprendendo dele, conhecendo a sua mansidão, que fica olhando, apreciando, achando tudo lindo, sem ter uma reprimenda a dizer acerca de coisa alguma. Eles estavam com fome. E vendo que eles estavam encontrando descanso, alívio, mitigamento para o molestamento da fome, que quem já teve na vida sabe como é insuportável. Isso tudo porque o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Por isso é que os discípulos estão aprendendo essa liberdade de ser, andando com Ele todo dia. Não tem como andar com Ele todo dia e não ir ficando livre de toda essa camisa de força da religião, das legislações, dos preceitos, dos costumes, dos abusos, desses ditames de homens impostos sobre os outros, apenas como prazer, como tesão de dominação perversa sobre a alma dos mais fracos. É isso que está em questão.